E aí, galera! Mais uma vez estamos aqui firmes e fortes nessa noite de frio, né? Hoje, num dia atípico para as nossas lives, mas hoje é por conta de um motivo muito especial, né? Tô esperando o pessoal começar a chegar aqui para que a gente possa começar a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar com a Paola Vicentim, do Acessibilitando. Vai ser bem legal. Bem bacana. Estou esperando a galera chegar. Glenn, olá! Como estás? Essa semana nós já. Ontem, né? Ontem foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E aí, por conta disso, né? Eu vou trazer esta pessoa maravilhinda, que é a Paola Vicentim. Tô só aguardando ela aceitar e olha ela aí! Opa! Achou! Boa noite, mulher! Tá me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Essa noite de friozinho. Nossa, tá muito frio mesmo. Eu coloquei até meu suéter aqui. Não, eu pra estar de casaco e cachecol no pescoço é porque o negócio tá complicado. Bom, o pessoal tá chegando, né? Eu tava falando aqui que ontem foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, né? E por isso a gente resolveu marcar essa conversa. Tá para dar continuidade do papo que a gente já teve com a Dart, né? Por isso que a gente trouxe você para vir conversar com a gente hoje. Adorei esse cabelo. Gente, cabelos vermelhos combinam. Até a gente tem Adoro. que se descrever pra se tiver algum deficiente visual Sim, assistindo. sim, sim, sim. Vamos nos inscrever, né? Eu começo ou você começa? Tanto faz, pode começar. Tá bom, então. Bom, eu estou à frente, né, de uma parede branca com uma janela. Essa janela ela tem um tecido rosa e atrás de mim tem também uma prateleira com alguns livros e um vasinho à minha esquerda aqui, né, com meus cactos, que são meus amigos de estimação. Eu tenho cabelos vermelhos, compridos e encaracolados, né? Estão soltos. Uso óculos de armação vermelha também. Estou com um batonzinho leve, um tomzinho meio de cor de boca, assim. Estou usando um casaco preto de lã, manga comprida, e uma echarpe vermelha ao redor do meu pescoço, porque tá frio, né, gente? E apareço da cabeça até a altura do tórax. Aham! Tô aprendendo, viu? Ó, mandou bem. Eu tô na minha sala aqui, de quarentena eternamente. Não aguento mais ficar dentro de casa, meu Deus do céu. E eu tô meio que sentada no sofá, né? Só tem o fundo do sofá meio cinza, esverdeado. Eu sou ruiva, tô com a franja presa com uma piranha de cabelo, um óculos de grau, uma camiseta polo vermelha, com a gola aberta, e um suéter coloridinho, fone de ouvido preto nos ouvidos. Olha ela, maravilhosa. Bom, deixa eu dar boa noite pro povo, né? O povo tá chegando aqui. A gente tem Kazan, Biagi Malu, Bibi Fari, Jean, Ah, Bibi Lida Fera é minha prima. Oi, Vicentim. prima. Minha mãe. Jean tá com a gente, Josi tá chegando. O povo tá chegando. O Glenn tá aqui O povo tá também. chegando, Dart. chega aí. Ô, Gia, mas você mora em São Haroldo, Paulo? sim. Você Eu mora em moro São em Paulo? Suzano. Suzano.
Suzano é região metropolitana de São Paulo. Né? Mas parte pertence dessa à loucura. Grande São Paulo? Sim, sim, sim. É o extremo leste de São Paulo. Quase no finalzinho aqui, no pontinho do extremo leste, da região metropolitana. Entendi. Eu sou de Jundiaí, com a família, mas agora Nossa, outro extremo. tô passando uns dias aqui em São Paulo, que meu trabalho fica aqui. E apesar da gente estar de home office, a gente teve algumas entregas presenciais esses dias. Oi, prima, te Sim. amo, prima. Sim. Surpresa boa. Eu gosto muito de Jundiaí. De vez em quando a gente estava em períodos que não de pandemia, eu fazia alguns trabalhos aí lá em Jundiaí, na fazenda de café Nossa Senhora da Conceição. Então eu recebia Ah, a galera lá. conheço. Já fui lá almoçar Trabalhava com meus como guia lá. pais. Tem restaurante. Trabalhava com o quê? Como guia? É, como guia receptivo lá. Que legal. Lá deve ter bastante excursão, né? Porque eu já fui lá uma vez, a gente andando a cavalo, tem tipo um restaurante lá. Não sei exatamente como Sim. funciona agora, eu fui faz tempo. Ali era acho que você pode contar melhor, Era mas uma fazenda de café, né, de 1810, e foi passando de geração em geração, e hoje é uma fazenda histórica que faz esse trabalho de receptivo, né? E tem o restaurante também que é aberto ao público nos finais de semana. É bem legal. era uma casa de engenho lá, não era? Onde ficavam Ela escravos. começou com plantação de cana-de-açúcar, teve senzalas que abrigavam escravizados, tanto domésticos quanto braçais, né? E depois ela passou para a produção de café. E depois, com o tempo também, ela passou a produzir uva, né? Principalmente após a abolição, né? Com a chegada dos imigrantes, ela perde um pouco dessa plantação da uva, do café e começa a plantar mais uva e tal. E hoje ela atua somente na área do turismo, né? Hoje só trabalha com o turismo em si. Mas por conta Entendi. da pandemia passaram esse tempo todo fechados, né? Sem poder receber as pessoas. E agora, aos poucos, eles estão retomando, né? O restaurante continua funcionando com delivery. A Graziella e o Antônio mantiveram o restaurante funcionando, mas só com entrega. E agora sim eles estão começando a receber pessoas para poder consumir no restaurante, mas grupos ainda não. Oi, Ale, tudo bem? Hoje eu falo Feliz Primavera, É nesse verdade. primavera barra inverno, né? Com esse frio, que não dá pra entender mais esse clima, tá calor, frio, frio, calor, cada hora vai mudando. Então, Tá de lua o tempo. o ser humano, a gente mexeu tanto com a natureza que a pobre não tem mais nessa Pois divisão é, de não quando tem que é mais vida inverno, quando é que é própria. verão, cada. Não, não, não. A Dart, Olha, eu a sinto galera do falta do Projeto bife de Brás. lá. A Dart conhece Jundiaí? Que legal. Opa! Dart, está convidada para ficar na minha casa uns dias depois da pandemia. Gente, por favor. A gente ainda está em pandemia, tá? É, Só lembrando para quem tá dando rolezinho, enfim, né? por Esse não é o favor, né? tema da live, Ah, mas perguntaram qual é o se tema da cuidem. live de hoje. Gente, é inclusão e acessibilidade por Paola Vicentini. Né? A gente fez o mesmo tema com a Dart. Boa noite, Scooby. E por isso a gente trouxe a Paola. Porque assim, é, por mais que eu fale, por mais que a gente brigue, que a gente pleiteie, que a gente... como é que a gente fala? Milite a favor, né, da inclusão. Não tem como a gente falar no achismo, né? Eu acho que a palavra ela tem que vir de quem vive a situação, né? Sim, Seja uma pessoa que nasceu com a deficiência ou uma pessoa que adquiriu a deficiência no decorrer da vida. Então, assim, eu acho que esse protagonismo de palavra não tem como eu me colocar no lugar do outro se eu não vivo essa realidade. Por isso que a gente trouxe a Paola para falar melhor a respeito disso, né? Para dar continuidade nesse papo que a gente teve com a Dart, que foi sensacional, foi muito legal. E hoje eu sei que também vai ser bem bacana. Então, Paola, conta pra gente um pouco de você, né? Quem é a Paola, por que você trabalha hoje, né, com essas questões que você pega tanto nessa plataforma de acessibilidade e inclusão. O que aconteceu na tua vida para te trazer até aqui?
Acho que algumas pessoas que estão assistindo, o pessoal do meu público, do Acessibilitando, ou que acompanha a minha trajetória, já sabem um pouco da minha história, mas eu faço questão de contar de novo, até pro público do Conhecendo Roteiros também ficar sabendo, né? Em 2013, eu sofri um grave acidente numa festa de casamento e eu pisei num chão de acrílico que cedeu e caí de uma altura de 5 metros. E quebrei a quinta vértebra cervical e fiquei tetraplégica e voltei a andar. Hoje em dia, depois de muito tempo me recuperando, na verdade em 3 meses eu já estava andando de andador, uma recuperação bem rápida e fora da curva, do normal. E hoje em dia eu ando mancando, não tenho movimentos finos na minha mão esquerda, né? Tive uma lesão medular. Por que eu me recuperei tanto? Não, claro que teve muito da minha força de vontade e determinação, mas também eu tive acesso a muitos recursos. Eu me reconheço como uma pessoa privilegiada, né? Então eu tive excelentes médicos, fisioterapeutas, né? Profissionais da saúde de uma maneira geral, que um hospital muito bom que eu me recuperei. Depois fiquei internada no Simão Toro, que é um centro de reabilitação aqui de São Paulo, excelente, que é do SUS, específico para traumas neurológicos. Então, por vários fatores, várias variáveis, eu consegui me recuperar muito e voltei para a faculdade, né? Porque meu acidente foi logo no comecinho da faculdade, eu tinha 20 anos. Hoje em dia eu tenho 26 já. E na faculdade encontrei várias barreiras, né, de acessibilidade, principalmente porque hoje em dia, qual é a minha maior dificuldade? São lugares que tem caminhar longas distâncias, basicamente, né? Então, às vezes eu uso uma cadeira motorizada num shopping, por exemplo, ou o meu carro. O meu carro, ele é um recurso total de acessibilidade para mim. O que eu fazia? Eu fiz Unesp Psicologia na Unesp de Bauru. O campus lá, ele não é enorme, mas ele é grandinho até. Eu usava meu carro para ir de um lugar para o outro, tipo do bebedouro, para ir, às vezes, sei lá, num banheiro, mas que às vezes os banheiros tinham banheiros mais afastados, né? Para ir pro bebedouro, às vezes, eu tava tipo na biblioteca, enfim. Algumas pequenas coisas que eu acho que poderiam ser diferentes já, pensando em todos os lugares, mas principalmente no ensino superior, né? Que a pessoa tá lá estudando tipo, o mínimo que a gente precisava ter era banheiro, cantina, bebedouro mais perto da classe, né? Eu estava numa classe que era um pouquinho mais afastada. Mas, enfim, falando tudo isso para me colocar mesmo no lugar de, apesar de pessoa com deficiência, né? Eu sofro, eu vou falar mais para frente sobre o capacitismo, mas já dando um spoiler, que é o preconceito que as pessoas com deficiência sofrem em relação às pessoas sem deficiência, né? A discriminação. Sim. A gente pode fazer uma analogia aí com o machismo, com o racismo, com a homofobia. Só que no caso, a pessoa oprimida é a pessoa com deficiência. Pensando nisso, calma, eu me perdi um pouco. Eu estava falando da faculdade, quer falar? Isso. Do Que você capacitismo. não. Isso. Que você não teve. Que quando você teve o seu acidente, você sofreu isso. bastante com relação a essas coisas. Assim, mesmo, apesar de ser uma pessoa com deficiência que sofre preconceito, por ser uma minoria representativa, eu me coloco num lugar, eu reconheço o meu lugar de pessoa privilegiada, porque eu tive acesso a muitos recursos que outras pessoas não têm, né? Então a gente pensa num cadeirante pobre. Meu, o cara tá lascado. Tipo, já vai ser difícil de fazer as coisas por causa da falta de acessibilidade. Se ele não tiver recurso financeiro, ainda mais. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não ter pena da pessoa com deficiência. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Era só para me apresentar, né? Mas eu me empolgo. Tudo bem, tá tudo certo. Eu falo que aqui as coisas caminham assim. Ela pede de um jeito e vai de outro. E tá tudo bem. As nossas lives são sempre assim. Que às vezes as pessoas têm pena, né, das pessoas com deficiência, ou não enxergam elas capazes de fazer as coisas. Mas são coisas diferentes, assim. A gente tem que tomar cuidado para não ter essa visão do coitadinho, né? E acreditar no potencial da pessoa, nas habilidades da pessoa, enxergar a pessoa como ser humano, mas também reconhecer que aquela pessoa pode e vai sofrer preconceito e vai ter maior dificuldade de ter seus direitos garantidos. Porque, vamos comparar, um cadeirante numa
sei lá, vou dar um exemplo, um processo seletivo de uma empresa. Vamos supor que a empresa que ele vai prestar para tentar concorrer à vaga de trabalho não tenha, sei lá, rampa ou elevador para um cadeirante. Ele simplesmente vai desistir daquela vaga. Então, ele vai estar perdendo um direito que outra pessoa que não tem isso vai ter. Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões, né, de garantia de direitos. Mas vou parar um pouquinho para você falar. Estou falando muito. Não, para as pessoas que me conhecem sabem, né, da minha trajetória, eu entendo um pouco o que você passou. Eu tive a minha filha há 6 anos atrás e na cirurgia da minha filha a anestesista errou a hack e pegou meu nervo, né? E por conta disso eu tive uma lesão na coluna, né, que é degenerativa, e isso foi se intensificando e depois de 6 meses eu já não andava mais, né? Eu não tive o acompanhamento devido, vamos colocar assim. Aqui a situação financeira era muito complicada, o atendimento médico também não foi um atendimento médico de qualidade, o hospital que ocasionou o erro, tipo, eu sou só mais um número, né? Deixo de ser um indivíduo. E por fim eu tive a ajuda de muitas pessoas, né? Que fazem parte do meu rol, do meu eixo de trabalho e também fora dele, que me direcionaram a um especialista, né? Um neurocirurgião, e fiz os exames, tudo. E o mais interessante foi que quando ele me atendeu, ele falou assim: você não volta mais a andar. E eu tomei um baque, né? E aí, de repente, eu me vi com uma criança recém-nascida e com a possibilidade de não voltar a andar. E eu teria que fazer uma cirurgia na coluna para poder retomar os movimentos das pernas. Por conta da lesão, eu tive uma atrofia dos 2 nervos ciáticos e as pernas não esticavam. Só que eu falei para ele, eu não vou fazer cirurgia. Eu não teria condições de bancar uma cirurgia de coluna, porque é um preço, tipo, lá na lua, de onde eu ia tirar 70, 80 mil reais, fora todo o acompanhamento pós-cirúrgico e enfim, né? E por aí vai. E aí não fiz a cirurgia. Mas o universo, eu falo que o universo ele é muito generoso, né? E aí apareceu um anjo na minha vida que é a minha fisioterapeuta, né? A Roseli Teixeira, a qual me pegou naquele estado deplorável e através de muito esforço, de muita persistência, né? Já estou há 4 anos fazendo fisioterapia, 4 anos e meio. Eu voltei a andar, a princípio com o uso da bengala, né? Então, durante os primeiros 2 anos e meio, assim que eu voltei a caminhar normalmente, eu fazia o uso da bengala e de 2 anos e meio para cá, 3 anos eu já estou sem a bengala. Mas, uma coisa que foi muito, assim, chocante para mim foi realmente perceber essas questões, porque quando eu estava voltando a caminhar, que eu voltei para o mercado de trabalho, algumas pessoas ficavam receosos de me dar o serviço, né, porque eu sou guia de turismo, trabalho com turismo pedagógico, trabalho com viagens educacionais, né, com crianças, escolas e afins. E algumas pessoas ficavam muito melindradas, assim, porque existem roteiros que determinam realmente um esforço físico maior. Tem rampa, tem escada, né? É um esforço físico muito grande. E aí, muita gente falava, não, a gente não vai te colocar nesse roteiro porque você não vai conseguir fazer. Ou eu tinha que ir para algum lugar e não tinha acesso, subir escada para mim até hoje, esquece, não rola, né? Tem que ser rampa. Se eu for fazer algum roteiro que tenha muito terreno íngreme, eu tenho que usar bengala, porque eu não consigo subir uma rampa, tipo, hoje em dia eu não viajo mais para Ouro Preto, por exemplo, eu não consigo subir os morros de Ouro Preto, esquece, né? Porque eu não vou dar conta de subir tudo aquilo sozinha. E isso mexeu muito comigo, sabe? É realmente essa questão, como você falou, do capacitismo, né? As pessoas te olham e te julgam, né? Por conta daquilo que não deveriam, assim, te julgar, sabe?
Quando E você... isso mexeu muito a cabeça, assim. Pode falar. É bonita a sua história, eu não sabia, não tinha esse nível de conhecimento quando a gente teve o nosso bate-papo para o esquentinha da live, que você Uhum. comentou, né, que ficou um tempo de bengala. Eu achei que fosse algo temporário, pelo que você falou, que foram só 2 anos e meio. Eu não sabia que você ainda sofria barreiras por causa disso, que você ainda tinha algum resquício disso, né? Então, Eu vou eu ter pro nem sei resto da se. vida. Então, eu acho que tem que até verificar na lei, mas eu acho que por lei você também seja considerado, então, uma pessoa com deficiência, né? Que Sim, tem a definição mobilidade lá, reduzida. impedimento de natureza, sensorial, física, nananana, Uhum. não sei o que lá, a longo prazo, enfim. Mas você, assim como eu, então, sabe como é passar por isso, né? Claro que cada pessoa com deficiência na sua diferente intensidade e na sua história de vida única e particular, assim como qualquer outro indivíduo, né? Não só de pessoas com deficiência, Uhum. mas é aquilo que eu falei também na nossa conversa, né? Que parece que só quem passa pela situação ou quem convive de perto com quem passa que entende, né, como funciona e que parece que se engaja mais na causa. Qual que é o meu maior Sim. sonho? Eu sempre repito isso. Romper a bolha da invisibilidade, né? Colocar essa pauta aí para o mundo, para outras pessoas que não tenham deficiência, mesmo que não convivam de perto com quem tenham, porque é só assim a gente vai conseguir uma mudança real, né? Senão a gente Sim. fica rodando a roda ali, fica girando em falso. E o que eu queria comentar o que você falou da questão da fisioterapia também, que eu tive um anjo na minha vida. Eu tive vários anjos, né, quando eu sofri acidente. Consigo contar, assim, só de cabeça eu penso em umas 3, assim, mas a mais marcante foi a minha fisioterapeuta, a Andrea, que, ela, assim, eu nem sei se ela tá assistindo a live de hoje, eu convidei ela, mas, assim, ela me botou em pé, ela acreditou em mim, quando ninguém acreditava, os médicos não acreditavam em mim. Tipo, eles até acreditavam, mas eles eram bem frios, né? Como médicos, geralmente. Sim. Não todos, calma, se tiver algum médico assistindo, não se sintam Calma, a gente não é, ofendidos. não é generalizando, Eu não tô falando mas. que vocês fazem isso por mal, mas às vezes acaba rolando, né? Porque se você tiver sentimento com qualquer tipo de coisa que acontece, ferrou. E, Sim. mãe, você é o maior anjo da minha vida. Tô falando além de você, né? E aí, os médicos falavam, tipo, que não sabiam se eu ia andar, né? Que muito Uhum. provavelmente não. Eu tinha 3% de chance de voltar a andar. E rolou, sabe? Então, eu acho assim, a gente não pode também só pensar na ciência, sim, a gente tem que ter uma força de vontade, mas também não é só pra gente pensar nessa vertente de tipo, ai, eu quero, então eu consigo. Não é bem assim, né? Existem muitos outros Uhum. fatores que influenciam e a Sim. sociedade tem que se mexer, não é só o indivíduo se adaptando à sociedade, né? Na verdade, o ideal é o Sim. movimento inverso. E, Sim. e quando eu sofri acidente, eu tive um neurocirurgião que foi muito bom também, fez a minha cirurgia, o cara também é, fera. E, só que uma coisa que eu senti falta, e eu gosto de falar também sobre essa temática de sexualidade, é que lesados medulares geralmente têm uma certa alteração, né, ou de sensibilidade, a parte sexual fica às vezes modificada, não necessariamente, isso é muito de pessoa para pessoa, cada lesão é de um jeito, e também a sexualidade não é só o ato sexual em si, né, ela perpassa, ela vai Sim. muito além disso, vai para a questão dos desejos, dos relacionamentos, enfim. O que eu senti falta é dos médicos estimularem mais essa parte, né, sexual, porque às vezes é um tabu, ninguém fala sobre isso. Eu quero, Sim. assim que possível, fazer um projeto sobre sexualidade de lesadas medulares mulheres, porque o meu médico ele ficava falando, ó, tira a sonda urinária, né, para eu voltar a fazer xixi, eu conseguir voltar a fazer normal, que a bexiga também é controle neurológico, né? Mas, assim, essa Uhum. parte ninguém falou, entendeu? Foi uma parte que ficou meio esquecida. E, tipo, e tudo foi voltando. E isso foi ficando um pouco para trás. E o lesado medular precisa do estímulo o mais cedo possível, né? Para ter a chance de recuperar. Mas só, assim, desviei um pouco o assunto. E aí, só retomando mais, última coisa que você falou, já deixa você falar, já passou a bola rapidinho. Da questão do turismo, né? Que eu sei que a página de vocês é sobre isso. Eu adoro turismo, adoro viagens.
E isso que você falou de Ouro Preto me remeteu também a algumas situações que eu já vivenciei em viagens. Eu adoro Ouro Preto, acho um lugar maravilhoso, já visitei lá. Paraty é outro lugar lindo e maravilhoso. Mas eu tenho uma certa preocupação com um termo, não sei o que você pensa disso, depois você me fale. Tia Jane foi outra anja na minha vida também, vários anjos, gente, eu falo. É, do, do termo patrimônio cultural, que fala, patrimônio histórico-cultural, Uhum. sei lá, Sim, você me corrige, alguma coisa assim. Porque existem alguns locais, tipo museus, né, centros turísticos, assim, que são famosos, né, para a cultura do local, que falam, tipo, que não vão mexer na estrutura física. Agora, eu estou falando só de acessibilidade arquitetônica, né? Mas existem vários sim, tipos de acessibilidade. E que não vão mexer no lugar porque precisa preservar o patrimônio histórico-cultural. E aí eu fico pensando, sabe, tipo, aqueles pedregulho, aqueles paralelepípedo de Paraty, é lindo e maravilhoso. Meu, você tira foto, você vai lá, tal, ser turista. Mas eu fico pensando, e um cadeirante ali, né? Tipo, tá, legal, vamos preservar o patrimônio histórico do lugar, mas, assim, e o cadeirante, ele não pode participar daquele lugar? Como que fica, né, essa questão? Assim, sim. tô dando uma provocada, assim. O que você acha disso? Que nem a Karina falou, depende muito do tipo de tombamento, né? Mas eu acredito, e eu acho que é um pouquinho de vontade também, né, do poder público, que existem maneiras para você criar acessos para essas pessoas sem mexer no patrimônio, sem danificar o patrimônio. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem assim. Você vai visitar um mangue, né? O mangue é uma área natural que, quanto mais, e aí os biólogos que estão assistindo, Kazan, socorro, quanto mais você adentra, quanto mais você mexe, mais você impacta aquele ecossistema. O que os caras fizeram? Existem manguezais que recebem visitação e eles fizeram plataformas de madeira. Então você visita, mas você não impacta o meio. Então, assim, por que não dá para fazer uma áreazinha, né, para o espaço para o cadeirante passar com a cadeira dele, uma plataforma para te consiga receber esse cadeirante? Não precisa desmontar o piso de pedra pé de moleque, não precisa descaracterizar, né, a parte que é tombada. Então, assim, existem meios. O que falta é vontade. Isso na minha opinião. Né? Falou de mangue, fala Bel. Uma coisa que o Scooby falou aqui, o Scooby é um parceiro nosso de trabalho. Scooby, eu vou falar um pouquinho da sua história, tá? Ele sofre de esclerose, né? E passa por esses processos, né, que são relacionados à doença, e ele colocou aqui: quem não vive ou não está perto da pessoa que tem deficiência tem dificuldade em entender. E acredito que quando os líderes estiverem nessas situações ou conviver com PCDs, aí, agora sim, por favor, né? É isso, sabe? É o que eu tô falando. Falta PCD esclerosado. Ai, Scooby, você não existe. Que horror. Falta Ó, o vontade. capacitismo aí com você mesmo, hein? Não, Tô ele não é brincando. capacitista. Te Não, tô garanto que não. Ele tira um brincando. barato mesmo. Ele é tipo Não, eu, assim, eu sei, mas é que ele tira tem que firula com a falar de própria. maneira positiva, não negativa. É Vamos lá. lógico. Ele tira, eu falo que ele tira a esclerose dele como tipo, porra, mano, além de eu estar velho, agora eu tô esclerosado, sabe? É um negócio assim. Tá, eu sou Enfim, mas lesada também, da lesão medular, tô brincando. Não, não sejam capacitistas, gente. É não, brincadeira. gente, Isso não, é é capacitismo. brincadeira. Eu falo que a gente também, assim, uma coisa que me ajudou muito nesse meu processo foi aprender a rir do meu problema, né? Não sendo capacitista, de forma alguma, mas aprender a rir do meu problema. E o Scooby, ele também foi na mesma, entendeu? Aprendeu a rir do seu problema e aí conviver com ele de uma maneira menos ruim, vamos Não, colocar assim, né? ele leva de uma maneira leve, né? Tá tudo bem, cada um lida de, Sim, de uma maneira. E que eu ia falar, do que você comentou desse mangue aí, Paraty. do Uhum, mangue, da do Mangue madeira. Paraty.
Uma coisa até eu estava lendo num blog de uns colegas hoje, vou até fazer uma publi aqui deles, da página Sonderi. Entrem na Uhum. página Sonderi, que é uma consultoria de acessibilidade, focada em acessibilidade digital e consumidor com deficiência. A gente vai fazer uma live, se não me engano, no dia 6 de outubro. E eles Opa, têm vou assistir. várias coisas, obrigada, no site deles, no blog deles. E uma coisa que eles batem muito na tecla da questão da criatividade, né? Que às vezes a melhor solução para acessibilidade é usar a criatividade. Então a gente pensa nesse Uhum. caso, putz, é um patrimônio histórico, a gente não pode mexer muito para valorizar a cultura impressa naquele lugar, mas ao mesmo tempo as pessoas com deficiência e todas as pessoas, independente das suas questões, devem ter o mesmo, devem ter acesso àquele lugar, né? E como que a gente faz Sim. isso, né? Então, eu acho que a criatividade, ela é muito bacana e entra um pouco nessa questão do desenho universal. Não sei se você já... Oi, Rafa. Já ouviu falar do desenho universal? Não. Que ele é um termo, eu gosto muito, assim, que fala que todos os produtos, serviços, devem ser acessíveis para todo e qualquer tipo de pessoa, né? Então, tanto para pessoas com e sem deficiência, mas para qualquer tipo de pessoa, um idoso, uma pessoa Uhum. grávida. Então a gente pensa, sei lá, imagina a estrutura do Sesc, vai. O Sesc é um baita de um exemplo de lugar de desenho universal. Meu, o caminho principal do Sesc é feito em rampas, tipo, pelo menos eu acho que o de Jundiaí e o de Bauru são assim. É coisa linda, sabe? Eu falo que o meu maior sonho é quando abolirem as escadas do mundo, assim. Eu acho Por que hoje em dia é favor. impossível, né? Porque existem muitos prédios. Mas, enfim, sempre tem um jeito, entendeu? Se a pessoa tiver vontade, quiser mudar a realidade ali, por isso que eu falo da acessibilidade atitudinal, né? Que existem vários tipos de acessibilidade, né? Uhum. Arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, né? Então, as libras, as legendas, o, os métodos de ensino de trabalho, as estruturas físicas, né, que é a arquitetônica, mas principalmente a atitudinal, que é a atitude, o comportamento das pessoas frente às pessoas com deficiência, e ela é a base para que todas as outras existam. Um gestor de uma empresa só vai se preocupar em colocar um elevador, né, em fazer um processo seletivo acessível com libras para os surdos, se ele tiver engajado na causa, se ele vir algum sentido naquilo. A Dart, que está comentando aí, ela é um exemplo disso. Na Fundação FHC, ela implementou acessibilidade lá dentro. A gente se conheceu por um acaso da vida, que nada é por acaso. Meu, ela assim, abraçou a causa de um jeito tão bonito, sabe? Tá fazendo vários vídeos na página dela, né? Fez a live com você sobre o assunto. E tem a tecnologia Lung lá, não sei como é que tá agora, depois a Dart pode contar um pouquinho pra gente, que é um dispositivo, tipo, tem uns totens que ficam tipo no teto, assim, com sensor, e quando você vai ver as exposições, né, as obras de arte lá do Fundação FHC, o acervo, né, do Fernando Henrique, tem os jogos interativos, esse totem com o Lung, ele tipo, começa a descrever a obra que está ali para os cegos, né, tem as duas opções do dispositivo. Ou você coloca no modo do surdo, que se eu não me engano é em legenda ou em libras, alguma coisa assim. Qualquer coisa você me corrige aí, Pô, Dart. Então, assim, a pessoa usou criatividade, né? Pensou, tá incluindo todo mundo para visitar ali a sua exposição artística, né? Que falando desse tema nosso aí do turismo, e tá incluindo as pessoas, mas de uma maneira criativa. sim. Eu falo que são pequenas ações, né? Muita gente fala assim, mas a gente tem que mudar o todo. Cara, a gente não consegue mudar o todo. Então, já que você não consegue mudar o todo, amiguinho, muda o seu. Exatamente. Porque se você começa no micro, você espalha para o macro. É que nem nós do Conhecendo Roteiros, né? Eu já trabalhei muito com pessoas com deficiência, né? Atendi grupos de deficientes auditivos, deficientes visuais, cadeirantes, downs e por aí vai, né? E hoje a gente montou esse projeto para trabalhar com treinamento de pessoas, para trabalhar conteúdos históricos, sociais, culturais, filosóficos e tudo que tiver direito, que são trabalhados dentro do estudo do meio. Estou trabalhando online.
Como que eu faço para tornar o meu conteúdo acessível para as pessoas? Eu não sei fazer isso, então o que eu fui fazer? Fui estudar, né? Tô aprendendo a fazer Boa. audiodescrição, né? Tô fazendo curso, eu tô aprendendo a fazer audiodescrição, né? Tô aprendendo a fazer descrição de imagem, tô aprendendo fazer o trabalho de ledor para trabalhar com deficiente visual, sabe? Então, assim, eu quero chegar num patamar das nossas aulas no projeto ter um intérprete de Libras, porque por enquanto eu não sei, né? Porque eu sou lesa. Mas o Jean está estudando, eu já tenho alguns amigos que são intérpretes de Libras, que já tem a língua, né? Então, trazer essa galera para fazer isso também, para quê? Para que o nosso produto, né, as nossas aulas sejam acessíveis a essas pessoas, sabe? Então, assim, se eu não mudar o meu, eu não posso querer do outro. Sabe? Já que eu não consigo fazer o outro mudar, eu mudo o meu. Né? Eu Exatamente. acho que a gente tem que começar com essas ideias pequenas também. Né? Quais são as nossas atitudes com relação ao outro? Né? E isso é primordial. Nossa, Outra estão vindo coisa. trocentos de... Gente, estão vindo milhões de comentários aqui. Tão Eu tô comentando no isso que eu ia falar. telefone aqui olhando o computador ali, tá? Eu tô assim, ó. Então se eu estiver olhando pra cá é porque eu tô lendo os comentários. Mas é que na verdade eu não quero cortar a fala da Paola. Entendeu? Gente, se tiver alguma coisa importante, fala de novo, por favor. Ou, tipo, tenta mandar um texto sucinto, que aí a gente só bate o olho na Ó, palavra-chave e interage com vocês. o Luiz falou, né, que os governantes só mudam quando a população muda. Existe a necessidade da nossa sociedade se preocupar também. É exatamente isso que eu estava dizendo agora, né? A A Dart Dart falou... causando, né? Ô, Dart, Ô, Dart, se tiver algum menor aqui, é melhor nem pronunciar. Tô brincando. ai, Jesus. Ai, Falando Jesus. Ô, besteira. Dart, depois eu te amarro, hein? Depois eu te amarro. Enfim, Viu? Isso aí das políticas públicas é importante de falar. Eu trabalho, né, eu para acho quem que não tem que se sabe, falar sim. atualmente na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso na pandemia de doação de cesta básica, kit de higiene, máscara para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. Já ajudamos mais de 100 entidades com mais de não sei quantos mil itens. E, Olha nossa, eu só fico que muito, legal. muito orgulhosa, assim. E eu vejo que a política pública, né, e eu acho que a legislação, né, as leis como um todo, são, sim, um instrumento de garantia de direito para as pessoas com deficiência. Sim, Porque, sim, a população tem o seu papel, né, e tem que fazer a sua parte, mas a política também. Eu acho que são duas coisas que conversam em conjunto, né? É um caminho que vai e volta, tem que ser mútuo. sim, Que, por sim. exemplo, existe a lei de cotas nas empresas, que determina que a cada 100 pessoas nas empresas, uma tem que ser pessoa com deficiência. Então, eu vejo que essa lei é tipo um empurrãozinho, vai, entre aspas, ela é uma ferramenta, um instrumento para garantir que a pessoa com deficiência consiga seu emprego, né? E tenha igualdade de direito, igual, assim, esteja em pé de igualdade com as demais pessoas, né? Tipo, e não só Sim. aqueles cargos operacionais que ganham pouco ou que são mal vistos socialmente. Não estou menosprezando, pelo amor de Deus, todo o trabalho é importante. Mas a gente também quer ver pessoas com deficiência que sejam líderes, né? Que sejam executivos, Sim, que tenham poder, né? Que estejam na mídia, sendo protagonista da sua história, sendo protagonista de uma série, de um filme, e não pegando uma pessoa sem deficiência para fazer um papel de pessoa com deficiência, né? A gente já cansou um pouco disso. exatamente, exatamente. Eu vejo as novelas da Rede Globo de televisão pegando pessoas que não são PCDs para fazer papéis de pessoas com deficiência, sabe? Isso para Ah, mim já é o rolou muito. cúmulo do absurdo. Ó, É o cúmulo ó, do absurdo. A Dart perguntou se esse ano não terá na SMPED o Festival Sem Barreiras. Sim, vamos ter. Precisa ver só direitinho a data. Se eu não me engano, vai ser. Calma, a gente tá em setembro, né? Eu vou ver, gente, porque eu não sei exatamente quando que vai ser. Mas eu vejo, eu divulgo aqui no Acessibilitando, tá? E vai rolar, sim. Esse ano vai ser online, o pessoal já tá trabalhando aí nas gravações, vai ser bem bacana. Vou ver a data certinho e passo para vocês. Gente, vamos pensar o seguinte: 2020 é o ano que não acaba, né? Então, muitas coisas às vezes fogem da mente. A Rê falou uma coisa bem bacana aqui, uma coisa interessante. Bacana não, né? Interessante.
Ela pensou numa coisa. Imagine um incêndio onde não dá para usar o elevador. O que faz o cadeirante? Genial essa pergunta, hein? Parabéns, quem perguntou. Eu já pensei nisso. Uma vez um amigo meu que trabalha com essas questões de NBR aí, falou que, putz, eu não lembro exatamente, mas é como se o bombeiro tivesse que pegar a pessoa no colo e sair correndo, alguma coisa assim. Mas não é o ideal, né? Porque cadê a autonomia da pessoa? Ali no instinto de sobrevivência, ninguém vai querer ficar esperando o bombeiro, né? Isso aí é algo a se pensar mesmo. Sim. Eu acho que tem um esquema que eles abrem a porta da escada e aí a pessoa entra e aí fecha a porta, porque a porta corta o fogo. Aí a pessoa fica esperando, alguma coisa assim, mas eu não sei exatamente também. Mas E é dependendo algo... da situação, gente, sabe? A porta corta-fogo não vai segurar o reggae. É muito assim, existe a necessidade de se pensar de uma coisa que funcione, né? Meios. Meios existem. Tem tanta gente que trabalha com arquitetura para isso. Então eu volto no ponto. Falta vontade. Né? Que mais? A Carol. A Carol foi sensacional. Ela falou que uma coisa que ninguém fala, voltando ao assunto, é sobre acessibilidade em motel. Adorei essa. Gostei. Ela falou que em São Paulo, se ela não se engana, existem somente 2 motéis acessíveis, né? E são extremamente caros. Aí tá um ponto, hein? Isso de ficar... O que é acessível ser caro é muito triste, gente. Porque, tipo assim, uma vez eu vou contar uma história. Eu fui num show em São Paulo, um show de uma banda que eu adoro, e só tinha um estacionamento do lado do show que era particular do lugar, e eu tava de carro, né? E aí na vaga, tipo, eu queria parar o carro na rua pra não pagar estacionamento, porque estacionamento é caro. Só Sim. que na rua da casa do show não tinha vaga de cadeirante para estacionamento. Ou seja, fui obrigada a parar no estacionamento, porque não dava para parar o carro lá na PQP, desculpa a palavra, e ir caminhando, sabe? Nessas horas Sim. que a gente vê como que a gente não tá em pé de igualdade, tipo, e eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu consigo, tipo, eu tenho um carro, né? Eu consegui pagar o estacionamento mesmo contra a minha vontade, mas deveria, por exemplo, uma pessoa que não tem deficiência, ela teve a escolha, né? Ela pôde optar, uma pessoa sem deficiência que estava de carro, a parar o carro mais longe e vir a pé pro show. Então, esse negócio de, tipo, quando a gente precisa, né, da acessibilidade, a gente tem que pagar por isso, eu acho muito complicado. Por exemplo, órtese. Gente, órtese é uma coisa muito cara. E eu consigo as minhas pelo SUS, né? Que é de graça. Mas, assim, a Dyne Ankle, que é uma órtese alemã que eu uso no pé, na perna, depois eu mostro pra vocês, eu mando foto, eu mando vídeo. Mas é tipo, o que é a órtese? Ela é um suporte que ajuda a pessoa a mexer melhor um membro que ela já tem, né? A prótese é a que toma o lugar do membro. Substitui. Tipo, a pessoa não tem um braço, não tem uma perna, não tem um pedaço do braço da perna, substitui. Agora, a órtese é a pessoa que tem o membro e ela auxilia, né? Então, eu uso uma órtese na mão para dormir, para minha mão ficar esticada, e uma órtese no pé para conseguir caminhar com a marcha mais funcional. Essa órtese alemã, se eu não me engano, ela custa, tipo, no particular, mais de R$ 1.000, sabe? Só que eu pego ela pelo SUS. E, tipo, como faz, sabe? Uma pessoa com deficiência que não tem esse dinheiro. Fica sem andar, entendeu? Por isso que eu falo da importância das políticas públicas, né? Da garantia de direitos. Porque a Sim. gente começa a pensar em injustiça. Outra coisa, gente, táxi, Uber, tipo... Não sei se vocês repararam, o Uber, eu não sei como que tá agora na pandemia, que faz tempo que eu não pego Uber. Mas tem aquelas 2 opções, uma o comum e um que é aquele juntos, né, compartilhado. O juntos, o compartilhado, geralmente ele pede para você dar uns passos para encontrar o motorista num determinado ponto, né? Porque aí você vai pegar o que está no caminho dele, e aí você paga mais barato e divide com outras pessoas. Mas, por exemplo, e no meu caso, que eu tenho dificuldade de caminhar, como eu faço se o Uber manda eu andar, sei lá, meio quilômetro?
pra me encontrar, né? Aí eu tenho que ficar explicando pra ele que eu tenho deficiência e tal. E, tipo, eu queria poder Sim. usar, porque é mais barato. Aí eu sou obrigada a usar o outro, que é o normal, o comum, que é mais caro, pra eu ter minha autonomia preservada, né? Tipo, se eu estiver atrasada pra ir no trabalho, uma pessoa sem deficiência vai conseguir chegar antes de mim. Então, entra essa questão da competitividade. E assim, gente, tornar as coisas acessíveis dá trabalho, entendeu? Não é achar que, tipo, eu vou estalar o dedo aqui, apertar um botãozinho, vai estar tudo acessível, lindo, maravilhoso. Dá trabalho, é chato, não é fácil. Mas aos pouquinhos, se as pessoas começarem a enxergar isso com bons olhos e como uma questão necessária, não só para garantir nossos direitos, mas para ter uma certa credibilidade, né? Uma empresa que se preocupa com pessoas com deficiência, que são consumidoras. Eu estava olhando hoje lá no site da Sonderi, da página do meu colega que eu falei, parece que acho que existem consumidores com deficiência, não sei se no Brasil ou no mundo, com uma verba de 5 bilhões de dólares, tipo, um negócio absurdo, assim. Então, assim, se a sua empresa não se preocupa com acessibilidade, ela vai estar, além de tudo, né? Porque, óbvio que esse não é o principal é garantir os direitos, vai estar perdendo dinheiro, entendeu? Porque vai estar perdendo público. Se não for a pessoa com deficiência que vai consumir, pode ser o primo, o marido, o namorado, algum conhecido, que vai dar um presente para ela, né? Então, a gente não perde nada com a acessibilidade, a gente só tem a ganhar. E, assim, não é só para pessoas com deficiência. Isso vale para uma grávida, para um idoso, uma pessoa com carrinho de bebê, uma pessoa com mala, né? Vale para todo mundo. Sim, sim, sim. Um Você daltônico. facilita a vida de todos, né? Facilita a Uhum. vida de todos. É uma coisa que... Pessoal, gente, estão vindo muitas perguntas, eu não estou dando conta de ler tudo, porque eu estou escutando a Ai, Paula falar e estão entrando coisas. foca aí, porque eu tô falando. O Jean colocou aqui que a gente passa muito essas problemáticas, por exemplo, a gente trabalha com ônibus, com turismo. E a gente quase não tem ônibus adaptado para cadeirante. Tanto que na última live que a gente fez, quando eu falei com a Dart, eu trabalhei com um ônibus, foi a primeira vez que eu vi um ônibus que tem a poltrona que ela desce, é um elevador, para que o cadeirante sente na poltrona e aí suba com ele, não precisa ser colocado dentro do ônibus, né? Então assim, hoje, eu tô no mercado, tô no ramo de turismo há 15 anos, eu vi isso ano passado. Então assim, existe a necessidade de haver esses tipos de transformações. Por quê? Porque é um público que também consome, né? A gente teve aí a regulamentação dos elevadores nos transportes públicos, mas e no turismo, como que faz? Quantas vezes a gente teve que pegar a criança no colo, o cadeirante no colo, para colocar ele dentro do ônibus? O quanto isso é constrangedor para a pessoa? Então tá na hora das empresas de ônibus começar a repensar nessas questões, tá? Que mais? O Wagner do Projeto Base. Fala, Wagner, seu lindão. Tá falando aqui. Qual é o papel das escolas sobre o assunto acessibilidade, tanto na estrutura física quanto na educacional pedagógica? Complexa essa pergunta. O papel das escolas é isso que Uhum. eu acho que primeiramente todos os alunos e professores se engajarem na causa, né, para incluir os alunos com deficiência, tipo as crianças, né? O professor tem que fazer um baita de um trabalho para trabalhar essa questão das diferenças, né? Ver a diferença. Eu fiz um estágio com crianças autistas na FAI de Bauru, e aí a gente trabalhava na escola com eles, né? A gente fazia essas atividades de trabalhar a diferença como algo positivo e não negativo, né? Nas crianças. Ver a diversidade como algo que complementa, não como algo que se distancia, que se afasta, né? Não enxergar a pessoa Sim. com deficiência como um estranho, né? E incluir eles nas atividades, aprender a fazer atividades adaptadas. Por exemplo, criança com autismo, pessoas com autismo têm dificuldade de pensamentos abstratos, né? Figura de linguagem. Então, tudo que for mais concreto, mais visual, por exemplo, a gente trabalhou nesse estágio de crianças com autismo teve um dia que a gente fez um bolo de cenoura, e aí a gente montou a receita do bolo com as figurinhas do bolo, tipo a cenoura, o trigo, né? Num painel de velcro. Então a criança via
o que que era o ingrediente e interagia, né? Porque o autista também tem essa dificuldade de interação social. Então ele pegava no velcro, sentia, né? Que tinha a parte tátil, sensitiva. Enfim, é usar a criatividade, né? Com as crianças, trabalhar essa questão das diferenças e adaptar a escola para melhor receber essas pessoas possível, né? Tipo, colocar todas Sim. as acessibilidades, né? Arquitetônicas, comunicacionais, e ter profissionais que atuem verificando quais são as necessidades de cada, porque vai muito de cada um, né? Não Sim. só O... como... Oi, desculpa. Pode falar. Perdão. Não, pode. Porque tem crianças que também têm outros tipos de limitações, né? Não gosto dessa palavra limitação, mas dificuldades, vai. Que, por Boa. exemplo, quem tem... Ai, como que chama quando a pessoa não sabe qual que é a palavra? Que confunde as palavras? Dislexia. Isso, exatamente. Quando tem dislexia ou TDAH, né? Alguma questão aí que possa prejudicar a aprendizagem. Então, o professor tem que pensar em métodos alternativos de ensino. E eu acho que, assim, infelizmente, a gente às vezes ainda encontra alguns educadores que veem essas necessidades como um problema, né? Isso me deixa bem brava quando eu topo com essas coisas, né? Mas eu falo O que que não tudo entende, há de se mudar. Não entende, não na quer verdade, do entender, não sujeito, se força, não se esforça a entender, não é empata, sabe, com relação à situação do outro. A gente lida com educação, sabe? A gente lida com formação de seres humanos. A gente tem que ter empatia pela história daquela criança, daquele indivíduo que a gente está conduzindo, sabe? E vê-lo realmente como uma pessoa, independente das limitações, das necessidades e afins. Bom, seguindo. Vai acabar. Paula, você tá pode quase mais? acabando. Você pode Então, mais? eu posso, mas Se você puder, a gente volta depois. é Por mim que, não tem assim, problema. eu já fiz lives de 2 horas e já fiz de 1 hora. Eu acho de 1 hora mais gostoso porque fica com aquele gostinho de quero mais, sabe? Mas você que sabe, se quiser fazer um after, eu faço. Porque a gente, na verdade, a gente não falou do seu trabalho. Eu quero muito que as pessoas saibam o seu trabalho, quais são as coisas que você anda fazendo, enfim. Não vai dar tempo de falar. A gente tem menos de 5 minutos. Entendeu? Bom, vamos pensar nesses 5 minutos. Comentem aí o que vocês acham, gente, o que vocês querem. Qualquer coisa, se não rolar Porque hoje, tem coisa a pra gente... caramba aqui. Não, mas calma, se não rolar hoje, a gente vai ter outras oportunidades. Eu preciso jantar ainda. Ah, preciso jantar. sim. Mas eu Eu não tô também me não. fazendo de difícil, viu? Eu sou apaixonada pelo tema. Por mim, eu ficaria 24 horas falando sobre isso. E viu, rapidinho que eu queria Pode comentar sobre viagens, né? Que eu não sei nem se vai dar tempo. Mas que eu já participei de viagens em que eu sofri algumas barreiras, tipo trilha, trilha é um negócio tenso, assim. Trilha é uma coisa que, todo mundo, a maioria das pessoas gostam, tipo, é uma coisa muito legal de fazer em viagem, tipo, cachoeira, trilha. Mas, tipo, pra mim, assim, é uma questão bem, bem complicada, é bem perigoso, porque tem algumas trilhas que tem, tipo, uns abismos do lado, sabe? Uhum. E, por exemplo, Sim. eu não tenho... Nossa, tem um monte de comentário e a minha tela não tava rolando automaticamente. Mais 15 minutos, estão pedindo. O povo bom, tá a gente pedindo faz mais 15, mais 20. A gente Tudo faz, bem, gente. Tranquilo. Teve viagens que eu fui que tinham trilhas que eram difíceis pra mim, sabe? Eu tinha medo de cair no abismo, porque eu não tenho equilíbrio. E, tipo, quando eu não tenho equilíbrio, eu preciso apoiar no braço de alguém pra conseguir andar melhor. E aí existem algumas trilhas que são, tipo... Eu já fui uma lá em Bauru. Não, em Botucatu. Acho que Véu da Noiva. Não sei se alguém aqui já foi. Cachoeira do Mas Véu da Noiva. É um negócio, assim, enorme. Eu não sei como eu consegui chegar até o final daquele negócio. E eu tinha que passar num lugar totalmente estreito, sozinha, sem apoiar em ninguém, assim. Foi um puta desafio. Eu adoro desafio, adoro aventura, mas eu não gosto de correr risco, sabe? Então, Sim. e eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, que existem trilhas adaptadas para cadeirantes. Se eu não me engano, na Chapada dos Guimarães tem uma, acho que no Chile. E eu queria muito conhecer. Vamos marcar uma viagem com uma turma? Para uma trilha acessível? Olha. Ó, lançando ideia Não na dá, live. não dá ideia pra louco, não. Que eu Gente, sou meio, você sabe o nome da filha dessa mulher?
Conta o nome da sua filha, vai, pessoal. Pra quem não sabe, gente, o nome da minha filha é Janis Joplin. Muito legal, gente. Igual da cantora. Eu amei. Aqui em casa é Long Live Live Rock and Roll, sempre, né? E a gente gosta bastante. Eu adoro rock também. Você é das minhas. Depois da pandemia a gente tem que marcar um rolezinho. Menina, você não tá entendendo. Eu tô com o ingresso do show do Metallica ali, mofando na parede. Que eu comprei e não fui no show porque não teve show em abril. Rock muito pesadão, assim, eu não curto tanto. Eu gosto mais de rock clássico, indie. Eu curto. Bom, eu gosto de tudo. Eu gosto de música boa, né? Eu também. Falou que é música boa, eu gosto. Gosto lindo. Paula precisa conhecer o Mirante de Iguape. Nossa, é verdade. Mirante de Iguape é sensacional, Paola. Não tem escadaria, não conheço, assim, mas a gente pode subir. Eu topo. A gente não precisa subir pela escada, dá pra subir pela rampa, né? A escada é só pra descer, mas eu não desço, não. Desço pela rampa também. Mas é fenomenal. Fenomenal. Você vê, assim, aquilo tudo lindo, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo natureza, gente. Eu adoro viajar, adoro natureza. O meu maior desafio... Janis passando correndo, tá, gente? Viu, se corta, calma aí, só vamos combinar. Quando cortar aqui, então a gente vai mais um pouquinho, tá? Tá bom. Aí tá. eu que quando te eu chamo cair no meu aqui... Instagram. Pode ser, tranquilo. Tranquilo. Eu salvo aqui e aí a gente vai pra lá. Imagina. Isso, o que você ia falar? Minha mãe falou que não conhece, gente. Gente, Praia Grande maravilhoso. É Pedra Grande, não é Praia Grande. Serra da Cantareira. Pedra Grande, na Serra da Cantareira. Tá. Tá precisando aumentar mas o grau aí, falando... brincando. Não, a gente tava falando do mirante lá de Iguape, né? E aí eu tava dizendo o seguinte, eu tive um grande desafio dessa questão de mobilidade quando eu fiz Ilha do Cardoso. A primeira vez que eu fui para Ilha do Cardoso foi depois que eu voltei, né, a caminhar e tal. Já tinha deixado um pouco a bengala de lado. E todo mundo falou assim, você vai fazer? Eu falei, vou. São 2 quilômetros de caminhada na beira da praia, né, longa distância. E mais 1 quilômetro de caminhada em cima do Costão Rochoso. Caraca. No mesmo dia. E depois à tarde tem mais 1h30 de caminhada numa trilha de nível 2. Você vai? Eu não sei o que é nível 2. É difícil. É difícil. Bom, mas a gente conta essa história daqui a pouco. Faz o seguinte, vai cair. Então, pra gente não deixar o Instagram derrubar a gente, eu vou encerrar, vou salvar, e aí você abre no seu e a gente entra pelo seu, então, do Acessibilitando. Fechou? Fechado. Gratidão a todo mundo que veio até agora conosco. Volta lá. Obrigada, gente. Eu gosto muito de todos que estão aqui. Obrigada por assistirem. A gente já volta. Gratidão, a gente já volta.